imediatamente após o falecimento do Papa, começaram a ter rumores na internet, a internet muito rápida com esse tipo de coisa, rumores sobre quem seria o novo Papa. E muitos rumores de que o novo Papa seria, depois do Papa Francisco argentino, nós teríamos finalmente um Papa brasileiro. E começaram a circular, inclusive, imagens sobre de quem seria o novo Papa brasileiro. O Bruno, você tem uma dessas imagens aqui para gente? Essa imagem, muita gente vai dizer que é inteligência artificial, que é montagem, mas essas imagens começaram a circular pela internet com uma certa credibilidade. Parece que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que Alexandre de Moraes será o relator do processo de escolha do novo Papa e também será o novo Papa. Uma decisão monocrática do próprio Alexandre de Moraes, que está circulando na internet. Mas eu apurei e parece que não é verdade. Eu não tenho certeza de que a informação não é verdadeira, não soa inverossímil, mas eu acho, pelo que eu pude apurar até agora, que não é verdade que o Alexandre de Moraes continuará apenas como juiz, investigador, perito, vítima, acusador, autoridade policial e apenas essas funções que ele tem até o momento. Não será o novo Papa. Mas falando naturalmente de forma mais séria agora, porque é um assunto que demanda a seriedade, e demanda muito respeito, né? Porque eu sempre digo a vocês, eu não sou católico, mas eu talvez seja o protestante mais católico que eu conheço, né? Os meus amigos católicos brigam que falta um empurrãozinho para eu ser católico, e eu sempre brinco com eles que é difícil uma figura tão irreverente, tão revoltosa como eu acabar me encaixando dentro da Igreja Católica. Mas eu tenho um enorme respeito pela Igreja Católica, pelos meus irmãos católicos. A maioria dos conservadores no Brasil são católicos. Aqui nos Estados Unidos, vários deles são também, embora aqui a maioria seja protestante. A quantidade de católico é bastante grande. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar com enorme respeito. Mas há um fenômeno, e isso não é restrito ao Papa Francisco, de que quando uma personalidade morre, ela automaticamente vira um santo. E eu digo aqui de forma figurada. No caso do Papa, talvez haja uma certa literalidade no que eu estou dizendo, mas eu quero dizer no sentido figurado. Agora, quando a gente está tratando do Papa, a gente tem que analisar o legado que ele deixa para trás, mesmo sem ser católico. O legado para você como católico é diferente do legado para as pessoas comuns. É inegável a influência que o Papa tem, positiva ou negativa, que ele pode ter no mundo. Vocês podem ver, por exemplo, a influência que o Papa João Paulo II teve no mundo, né? O Papa que foi um dos responsáveis pela derrota do regime soviético, pela derrota, talvez o grande responsável pela derrota moral do regime soviético. Ou mesmo o Papa Bento XVI, né, com toda a ortodoxia e a genialidade como teólogo do Papa Bento XVI, que deixou de ser Papa em condições que, para mim, até hoje não são muito claras, né? Ficou como Papa emérito para a entrada do Papa Francisco. Assim, eu não sou adepto de todas as teorias da conspiração, mas essa, sem dúvida, é, no mínimo, interessante. Então surge esse Papa Francisco, e eu não posso dizer que, da mesma forma que Papa João Paulo II deixou muita saudade, que Papa Bento XVI deixou alguma saudade, não dá para dizer que o Papa Francisco vá, de fato, deixar saudade.
E eu acho que é justo que nós façamos um pequeno recap, né, uma pequena recapitulação sobre o que deixou este Papa Francisco para o mundo. E vejam, não é o primeiro Papa ruim, né? É muito longe disso. E eu acho que muitos católicos mais sóbrios, eu acho que quase todos os católicos mesmo reconhecem que o Papa Francisco seguiu em uma onda, fez parte de uma onda que ajudou a emperrar o mundo em uma direção negativa, né? Alguns posicionamentos desse Papa, por exemplo, vejam, apenas para nós relembrarmos, em 2015, o Papa Francisco publicou uma encíclica, o Laudato Si, em que ele afirmou que o aquecimento global era um fenômeno real, na época ainda era aquecimento global, causado em grande parte pela ação humana, e que a crise ecológica era um dos principais desafios da humanidade. O que disse o Papa nesta encíclica Laudato Si de 2015? Papa Francisco declarou que havia uma obrigação moral de buscar acordos globais para reduzir as emissões de CO2, de dióxido de carbono. E que é importante um aviso para as pessoas que estão em casa, que muitas vezes não sabem disso, porque é absolutamente fabricada a ideia de que haja de fato um consenso científico a respeito do que se chamava de aquecimento global e passou a se chamar de mudança climática. Tá? Grande parte dos cientistas mais renomados defendem que esse é um processo natural, que já ocorreu diversas vezes ao longo da existência do nosso planeta, e que a participação do homem neste processo ela é pequena ou inexistente. No entanto, esta pauta ambiental foi uma das pautas centrais da esquerda mundial. Eu já falei aqui para vocês sobre como esta ideia de aquecimento global foi uma ideia infiltrada, e num certo sentido, vejam que curioso, né? Ela foi uma ideia infiltrada, por exemplo, no Reino Unido, não pela esquerda, mas reaproveitada pela Margaret Thatcher, quando ela estava em crise com os sindicatos dos produtores de carvão no Reino Unido, que ela teve um problema muito grande com eles, e ela foi uma das disseminadoras dessa ideia, mas as ideias originais foram implementadas e promovidas no Ocidente pelos adversários dos Estados Unidos, originalmente primeiro pela União Soviética, depois pela Rússia e pela China. Por que Paulo Figueiredo eles implementariam essas ideias no Ocidente? Ora, porque os Estados Unidos são a maior potência energética do planeta Terra, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo, eles têm uma abundância de petróleo. Numa das reuniões que eu tive na Casa Branca há mais ou menos um mês, eles ainda me falaram, olha, petróleo a gente nunca mais vai precisar se preocupar, porque a gente achou mais petróleo do que a gente tem capacidade de extrair. O que você faz com um país que tem uma capacidade energética gigantesca? E se tem uma capacidade energética gigantesca, tem uma capacidade industrial gigantesca. Para que você se torne competitivo, você precisa tornar a energia desse país mais cara. Ora, como é que você pode fazer isso? Implementando ideias que gerem culpa, que por sua vez façam que a sociedade produza regulações para a extração desta forma de energia. Então, estas ideias foram implementadas como uma arma ideológica no Ocidente. Mais do que isso, elas foram promovidas por figuras como o Al Gore e seus filmes, aqueles que são meus alunos do Fim da América sabem com profundidade a respeito desse assunto. Essas ideias foram promovidas com um tom apocalíptico, ao ponto de que presidentes como Joe Biden chegaram a afirmar que era a maior ameaça. Os democratas, de um modo geral, o próprio Barack Obama chegou nessa direção, dizer que era a maior ameaça existencial da história do Ocidente. E quem
bateu palma a ponto de dedicar uma encíclica a essa histeria que serve para tornar as pessoas pobres mais pobres, porque o que acontece quando você entra nessa tara de tornar a energia mais cara, o que acontece? Todos os produtos se tornam mais caros, inclusive comida, e para aquelas pessoas que estão passando frio e fome e têm uma dificuldade enorme de subsistência, se você torna a comida mais cara para elas, você está literalmente matando pobres de fome. Então, um dos legados do Papa Francisco, a ponto de dedicar uma encíclica a isso, é matar pobre de fome.